Graças a Deus. Por que sempre agradecer a Deus? Que Deus nos deu a vida e nos deu a oportunidade de aprendermos como viver bem nossa vida. É preciso reconsiderar muitas coisas. É preciso ter a mente aberta sempre para aprender, porque o aprendizado nunca é suficiente. Tudo aquilo que é ensinado é de acordo com a época e de acordo com o grau de entendimento que se tem. Mas quanto mais avança a inteligência, mais tem que se ponderar para a sabedoria, para que a sua vida você obtenha a paz. A paz é a ponderação entre as nossas atitudes e os resultados da nossa vida. O que é o homem, senão os efeitos de suas escolhas? O que é a vida, senão os resultados de suas escolhas? Tudo pode ser mudado para melhor. Basta que tenhamos nossa mente aberta. Às vezes, nós achamos que sabemos muitas coisas. E por tudo aquilo que nós estudamos, convenientemente, nós colocamos como certo. Mas de onde vem essa certeza? As bases dessa certeza, de onde vêm? Como realmente alcançarmos a cura do nosso corpo, sem entendermos um pouco o que é a nossa alma? Existe diferença entre o corpo e a alma? Existe diferença entre o sentimento e a razão? O homem, o ser humano, não é uma só vida, não é um único ser. Existem as diferentes formas vibracionais, as diferentes formas energéticas que compõem a estrutura física, o corpo, perispírito, alma. Na realidade, tudo emana de acordo com a evolução, a sublimação do ser. Então dão-se nomes para a mesma coisa, o ser humano. E quando o ser humano ele está em seu estágio atual, ele apenas precisa se adaptar ao estágio atual e procurar viver da melhor forma que ele puder. Estando você reencarnado, sabe-se que precisa cuidar da mente, aquilo que pensa e aquilo que se sabe, e sempre ter a mente aberta para aprender a conviver, aprender com as inovações técnicas, aprender com os antigos, os antepassados, aprender com a vida, aprender com a natureza, sabendo que você é parte desta natureza. Estando você num corpo físico, vivendo materialmente, estando vivo, qual a melhor forma de viver? Observe o ambiente. Você precisa do ar. Você precisa do ar para viver. E o que esse ar contém? Qual é a qualidade do ar que você respira? Quando você escolhe viver uma grande cidade, onde não há uma preocupação com a qualidade do ar, onde se jogam poluentes ao ar, consequentemente o que você inala, também inala esses poluentes
E você, com um pouco de paciência e análise, sabe-se que corre o risco desses poluentes causar algum mal imediato aos primeiros aparelhos receptores, as vias aéreas, a garganta, o pulmão, daí por diante. Todo esse processo alérgico respiratório, será que não tem a ver com o ambiente, a qualidade do ar que se respira? Quando você tem uma escolha, preste atenção. E o que você faz para adaptar o seu corpo ao ambiente que você está? Existe a necessidade de se morar nas cidades, porque na cidade há trabalho e há meios de se ganhar o sustento, por enquanto. Mas se o organismo físico não estiver adaptado para que o mesmo reaja aos indícios negativos que esses poluentes causam, aquele dinheiro que parece ser tão bom para comprar coisas passa a ser utilizado para tentar manter ou fazer uma manutenção do estado clínico, a saúde física e a saúde neurológica. Porque o ar que você respira também provoca transtornos mentais. Todos esses poluentes, carregados de metais pesados, afetam diretamente o seu sistema nervoso. Seu bom humor, seu mau humor, a sua lógica, a sua capacidade de concentração, sua capacidade de ouvir, sua capacidade de enxergar e sua capacidade de sentir. Às vezes você não para pensar que você precisa cuidar do seu corpo para você manter uma vida dentro de um ambiente que nesse momento você julga ser necessário à sua subsistência. O seu corpo precisa de minerais. E onde estão os minérios? Se a água saudável é a água mineral, onde estão os minérios? Se estão na terra, todos os elementos ou todas as formas de vida, ou seja, os tubérculos, talvez alguns não saibam o que significam, mas os alimentos comestíveis que estão no subterrâneo, debaixo da terra, eles se enriquecem com aquilo que a terra tem, a qualidade da terra. A qualidade da terra, quando é cuidada adequadamente, dentro daquilo que a própria natureza cria, ou seja, talvez você já tenha ouvido falar alguma vez dos adubos orgânicos. E o que são? Alguma indústria fabrica? Sim, a indústria da vida. A indústria que criou o planeta, que criou as árvores, que criou os rios, que criou a chuva. A indústria que se chama universo, que se chama Deus, onde as folhas que caem vão virar os nutrientes que a terra precisa. Onde não há morte, há vida, renovação da vida. Observe o sol. Todos precisam do sol, principalmente os que estão enfermos. Precisam. O sol é o que cria a vida no planeta Terra. Havendo um dia o sol se apagar, acaba a vida.
o sol se apagando. Alguns poderiam pensar, mas tem a lua. Mas o que é a lua? Se não apenas um espelho do sol, que ameniza os raios solares à noite, quando o sol está do outro lado do planeta, refletindo essa luz, que não apenas clareia, mas ela emana um magnetismo luminoso, ou seja, ela dosa a energia dos raios solares que vão nutrir os alimentos, as folhas, as plantas, os animais, inclusive o ser humano, para amenizar o seu sistema nervoso. E todos os seres viventes possuem o seu sistema nervoso. Todos. Quando você percebe que você faz parte da natureza, observe que o sol, a lua, a água, o ar, a terra, faz parte de você. Quando você interage com a natureza interage contigo. Quando você cuida bem da terra, a terra te retribui com alimentos saudáveis. Quando você cuida bem do solo, a água que você bebe é extremamente rica, doce, leve. Quantos não ouviram falar de se beber água da mina? Aquela água que fervilha na terra, que brota da terra, água fresca, saudável, dentro de um ambiente. Quantos que não bebem essas águas e se curam, se banham e ficam bem? Riquíssimas em nutrientes. Quando você tem tempo para pensar um pouquinho, percebe que onde o ser humano colocou a mão, por sua ganância, causou algum desequilíbrio. Quando o ser humano começou a criar alimentos em larga escala, ele quebrou naturalmente o ciclo da natureza. Aí inventaram as histórias das pragas. As pragas que contaminam os alimentos. Mas será que são pragas? Ou será que é apenas um desequilíbrio da natureza? Natureza é a ciência exata, é a matemática do dia a dia. Então preste atenção. Quando nós indicamos a vocês que tem algum problema físico, neurológico, sobre os alimentos de época. Ah, se o ser humano pensasse o que a natureza te oferece e apenas utilizasse esses alimentos da época, não ficariam doentes. Se vocês comessem, como lembramos os irmãos na sala de concentração, comessem a maçã apenas no período que a natureza a permite, não teriam problemas cardíacos. Olha que interessante. Se comessem a banana apenas no período que ela produz, não teriam problemas com artrose, osteoporose. Se comessem, por exemplo, o milho no período em que ele produz, não teriam problemas dentários. Que interessante. Por quê? Observando o ciclo, o sol, a lua, a chuva.
enriquece os alimentos com os nutrientes para que você, ser humano, tenha vida, tenha saúde. Vocês prestaram atenção nisso? Sigam o ciclo da natureza. Sigam o ciclo da natureza. Observem a época em que a natureza, não o ser humano, que resolveu interferir na natureza para se colher os alimentos em larga escala. Mas presta atenção no período e passe a consumi-los ano após ano. Você notará uma diferença bem grande. Vocês perceberam que os animais, eles buscam plantas medicinais quando algo não está bem? Os animais fazem isso. Então, quando há alguma coisa errada, o ser humano também deveria buscar as plantas medicinais para curarem os seus males. Ah, mas há tantas farmácias, não é? Tantas farmácias em cada quarteirão. Quantas farmácias não tem? É mais cômodo tomar pílulas, cápsulas, que na maioria das vezes você nem sabe o que tem ali dentro. Ou na maioria das vezes é apenas farinha. Você bebe farinha de trigo e se autossugestiona. Perceberam que alguns medicamentos não fazem efeito? Eles vão trocando. E você tem uma coleção de remédios na sua casa e fica com dó de jogar fora ainda. Aliás, nem pode jogar fora. Nem podem jogar no vaso sanitário nem no lixo, porque contaminam o meio ambiente. Por quê? Está adulterado. Se faz mal para você, faz mal para a natureza. Todo tratamento envolve a alimentação. A sua saúde é a alimentação, é água. Tome cuidado que a indústria te oferece. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque para vender, eles falam que tudo é saudável, que não faz mal. Aliás, eles até pagam para se ensinar nas faculdades, ensinar os profissionais a indicarem essas coisas. Então, os profissionais mal formados, que se influenciam por essa indústria bélica alimentícia, contribuem para a disseminação desses males. É muito simples ficar curado. É muito simples viver bem. Começa com o ar que você respira. Começa com os alimentos que você come. Começa com a vida que você tem. Pense nisso. Tenhamos uma boa reunião. Um ótimo dia. Muito obrigado.